Antes de começar o vídeo, um pequeno aviso. Quem quiser me ajudar nessa intensa busca inútil pelo não óbvio, pode fazer algumas coisas que me ajudam muito nessa plataforma e me ajudam a crescer pessoalmente, como comentar para eu saber que vocês estão aí, mandar o link do vídeo no Zap, e quem quiser trocar uma ideia comigo pode entrar no servidor do Discord que eu acabei de criar, e quem gosta muito do que eu faço pode contribuir na campanha de financiamento coletivo do Catarse e ganhar umas coisas bem legais. Boku no Hero é esse famoso anime e mangá de lutinha que muita gente fala. No começo da obra eu achei que não ia ser nada além disso, lutinhas. O começo de Boku no Hero foi bem fraco pra mim. Parecia um mangá de shonen genérico, no qual existia uma luta do bem contra o mal bem explícita e dicotômica. De um lado, heróis bem bonitos e do bem, e do outro lado, vilões feios e com cicatrizes, que são muito malvadões mesmo e que querem destruir tudo. Mas, felizmente, Boku no Hero foi muito além disso, pelo simples motivo que ele tem várias camadas. Para quem quiser apenas se entreter com uma ação bem feita e heróis com poderes, vai gostar de Boku no Hero. Mas quem quiser perceber alguns debates bem sutis e não óbvios sobre temas como segurança pública, masculinidade, que é o meu caso, vai achar também isso em Boku no Hero. Para mim, o grande ponto de virada da história que faz com que ele deixe de ser pouco a pouco imaturo e bobo em comparação com outras obras como Hunter x Hunter, que para mim desde o começo é sensível e complexo, é o Sten, o assassino de heróis. Tudo isso é para uma sociedade mais justa! Seus charlatões! Tenho que aplicar um corretivo! Alguém precisa ficar manchado de sangue! Preciso resgatar o que é ser um verdadeiro herói! Eu vou falar sobre isso em outro vídeo, mas para resumir, o assassino de heróis tem uma ideologia bem clara para ele. Heróis são fúteis, fracos, movidos pelo status e não pelo dever de servir, e não merecem ser financiados pelo Estado. Nesse primeiro gatilho eu fui percebendo o potencial de Boku no Hero, e que sim, o anime é muito bonito e muito bem feito, mas além disso, há uma história que é tão boa que vale a pena apenas ler o mangá, diferente de outros shonen. Dentre tantos detalhes que com certeza eu quero falar em outra ocasião, um que me chamou bastante atenção é um personagem, o Endeavor. O Endeavor, à primeira vista, é um personagem que parece ser extremamente simples, sem nenhuma nuance. Extremamente forte, um brutamonte gigantesco, sempre foi o herói número 2, e ficou na sombra do herói mais forte e carismático da obra, o All Might. Mas uma olhada mais detalhada nos leva a uma compreensão diferente do personagem. O Endeavor é pai do Todoroki, personagem distante e frio que se mostra como uma das maiores promessas de herói da sala do Midoriya. A educação do Todoroki foi muito áspera e rígida, ao ponto de, mesmo sendo uma criança, já sofria violência pesada do pai. Isso nos leva ao primeiro ponto. Endeavor foi um pai e marido abusivo. Talvez você conheça algum amigo que teve um pai bastante abusivo. Esse pai talvez era alcoólatra, ou talvez batia no seu amigo e na mãe dele. Endeavor é esse pai e marido abusivo em Boku no Hero. E o All Might sabia disso, mas dá uma passada de pano para ele. Ressentido por sempre ser o número 2 e sedento por ainda mais poder, Endeavor perde todo o afeto de sua família e se comporta de maneira muito violenta no ambiente doméstico, deixando até a esposa em um hospital psiquiátrico, ao que dá a entender. Mas devido ao seu prestígio e fama, ele não é punido. Isso lembra alguma coisa da vida real? Depois da queda do All Might e de anos sendo o número 2, e mesmo com sua incrível falta de carisma, Endeavor se torna o herói número 1, o símbolo da paz.
E com isso, ele finalmente tenta se reaproximar de seu filho, de sua família, e tenta representar o símbolo da paz, que transmite força, esperança e confiança. Isso nos leva a duas perguntas. Para vocês, é possível se arrepender e se redimir? E até que ponto suportamos o erro? Bem, existe uma psicóloga, a Elizabeth Loftus, que se interessou por um caso bem peculiar. Existia um rapaz, com 30 e poucos anos, o bem-sucedido Steve Titus, que vê sua vida de cabeça para baixo quando recebe uma acusação de estupro por uma moça que pegou uma carona na noite fria e vazia da sua cidade. Titus era um pouco parecido com um criminoso e foi julgado pelo crime e preso. A vítima, emocionada na hora do julgamento, chorava e tinha convicção de que Titus era o agressor. Titus se indignou. Ele não era o culpado e provocou a curiosidade de um jornalista investigativo da região, que descobriu um sujeito na mesma cidade que era acusado de 50 estupros na região e era o culpado também desse caso. Titus, logo após disso, é solto, mas a sua vida fica totalmente marcada. Ele perde a sua esposa, ele perde o trabalho e processa o sistema judiciário, que para ele acabou com a vida dele. Consumido pelo estresse e pela raiva, pensando todo dia sobre isso, ele acorda em um dia, se contorcendo de dor e tem um ataque cardíaco em decorrência do estresse. Steve Titus morreu aos 35 anos. Elizabeth Loftus, a partir desse caso, decidiu estudar situações em que as pessoas tinham memórias de coisas que não tinham acontecido, mas elas acreditavam piamente que era verdade. As falsas memórias. E ela descobriu que, assim como nesse caso, cerca de 3/4 das pessoas tinham falsas memórias sobre crimes. E boa parte dos casos, elas eram induzidas ao erro por terapeutas. Daniel Kahneman, com o livro mais citado no Nerdologia, O Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, aponta que, mesmo que nós tenhamos toda a informação disponível, na hora de tomar decisão, ainda podemos tomar decisões ruins e irracionais, porque nós temos em nossa mente duas coisas chamadas heurísticas e vieses. Heurística é basicamente um atalho de raciocínio que nos ilude. Uma heurística famosa é a heurística da disponibilidade. Um exemplo: vemos mais acidentes de avião do que carro na televisão e na mídia. Entretanto, a chance estatística de se morrer de carro é cerca de 10.000 vezes maiores do que de morrer de avião. Mesmo assim, a gente tem mais medo de viajar de avião. Vieses, por outro lado, são tendências que temos em nossa mente, como preconceitos. Um famoso viés é o viés da confirmação, que de modo grosseiro é a tendência que temos de se lembrar e selecionar informações que já estão de acordo com nossas crenças iniciais. Então, a nossa memória é muito falha. E o nosso julgamento, nossa tomada de decisão, também é muito pouco racional. Então, como podemos julgar as pessoas por crimes tão delicados sem cometer injustiças? To make people happier. But in spite of all this flood of work, there are several cognitive traps that sort of make it almost impossible to think straight about happiness. And my talk today will be mostly about these cognitive traps. O Isaac Ness tinha um vídeo bem legal sobre isso e que talvez dê algumas respostas. O link está aí na descrição. Mas bem, o nosso direito funciona da seguinte forma: nós temos, para dirimir ao máximo as injustiças, a presunção de inocência, que é uma das maiores conquistas da democracia. Ou seja, uma pessoa acusada de um crime é considerada inocente até que se prove ao contrário. Esse artifício tenta eliminar as injustiças e permitir o bem-estar do acusado enquanto se investiga se de fato ele é culpado ou não. E isso faz muito sentido se a gente pensar. Eu fiz aquelas duas perguntas num grupo de criadores de conteúdo no Zap. E uma resposta do antídoto me chamou muita atenção e resume muito bem o que eu quero dizer. A gente tem um problema social muito grande em culpabilizar as vítimas, e isso é fato.
Mas ao invés de acolher e ajudar as vítimas, o que a nossa sociedade tem coletivamente preferido é julgar e punir os acusados, mesmo que sem provas. Então, assim, pelo menos a curto prazo, o que me parece melhor a se fazer é acolher e ajudar as pessoas que estão acusando, mas não julgar sem provas as pessoas que estão sendo acusadas. A palavra de um contra a palavra do outro nunca pode ser o suficiente para punir alguém. Nunca. A presunção da inocência é uma das grandes conquistas da nossa sociedade. E se a gente rompe com a presunção da inocência, quem mais vai pagar por isso, na verdade, são as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. A gente às vezes cai na ilusão de querer romper com a presunção da inocência para atacar uma pessoa que está em posição de privilégio, mas quando a gente abre esse precedente, vai respingar inevitavelmente nas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então, por mais que exista a presunção de inocência, a internet, por exemplo, muitas vezes serve como tribunal. E o acusado recebe um estigma, uma marca. Isso faz com que muitas vezes ele perca o bem-estar dele, mesmo que ele seja inocente, só por estar sendo julgado. Nossa espécie, segundo o biólogo evolutivo Edward O. Wilson, professor mais velho de Harvard, é especialista em decifrar intenções um dos outros. Então a gente sabe quando uma pessoa está com raiva, quando está chateada. E além disso, a nossa espécie tem uma curiosidade quase obsessiva em detalhes mínimos do comportamento de outros seres humanos. Isso explica o porquê da fofoca, por exemplo, ser tão comum na nossa espécie, por mais que a nossa autoestima negue isso. E por que o Ed Purrey era tão famoso na época dele, e por que o BBB é tão famoso na nossa. Voltando para o Endeavor e Boku no Hero, nós sabemos que o Endeavor foi abusivo, porque o autor nos mostrou isso. Não se trata de uma falsa acusação, de um erro judiciário, de um erro cognitivo, nem da maldade de um grupo contra uma pessoa, o que também é bem característico da nossa espécie extremamente xenofóbica, como argumenta o Yuval Harari em Sapiens. O Endeavor cometeu crimes e não foi culpado por várias razões. Agora, ele parece ter se arrependido e quer verdadeiramente se redimir para sua família e para a sociedade. Por mais que a maioria não conheça de verdade os seus erros. E é possível se redimir? Até que ponto suportamos o erro? Acho que essas perguntas não são simples e que não existe resposta que satisfaça todos os casos. Mas eu penso que em uma democracia marcada por direitos humanos, em cantos do mundo que são tão desiguais e que algumas minorias sociais sofrem violência diariamente e lutam todo dia para não perder sua existência em um ato de resistência, o ponto que admitimos o erro é o ponto que esse erro ameaça o bem-estar das pessoas. A violência, por exemplo, afeta muito o bem-estar de quem sofre, em um nível sem precedentes. Ao mesmo tempo, eu penso que é muito triste termos que ser marcados para sempre por nossos erros. E acho que se a pessoa tem a oportunidade de reconhecer que errou e tentar se redimir, ela não deve ser privada disso. E é por isso que é tão importante continuar expondo casos de violência, não só para fazer justiça com quem foi injustiçado e violentado, que também é muito importante, mas também, em algum nível que é bem complicado de apontar, dá a chance de quem tem a culpa poder se reabilitar e ter uma vida com bem-estar e dignidade. Endeavor poderia ser muito bem o meu pai na vida real, ou o pai de algum amigo ou de algum conhecido, que foi áspero e rígido, mas percebeu o quanto errou e quer se redimir. Isso é simbólico para mim, pois meu pai hoje faz 55 anos. Não sei se um pensamento pouco punitivista como esse está dentro da sensibilidade de nossa época, assim como o pensamento de liberdade e dignidade das vidas animais que estamos comendo também talvez não esteja na sensibilidade da nossa época. Mas o que temos de mais precioso e polido na materialidade são ideias de como a materialidade pode ser no futuro. E no fim de tudo, é muito bom ter esperança.
Muito obrigado por ter assistido.